falar um pouquinho do Jones. Você acha que as jardas por carregada do Jones, aí eu não digo nem só nesse jogo, mas ao longo da temporada. Nesse jogo ela foi até baixa, né? Ele tem tido um número bem legal de jardas por carregada. Você acha que tem muito trabalho da linha ofensiva, ou você enxerga que a visão de jogo do Jones ela tem feito esse trabalho? Porque ontem eu até acho que a linha ofensiva foi bem, foi o pior jogo do Jones em jardas por carregada. Mas aí teve a lesão. O que você acha disso tudo aí? Eu acho que é um pouco dos dois, sabe, Rodolfo? Porque eu acho assim que o Jones é um dos melhores, como que eu posso dizer? Playmaker. É um dos melhores running backs playmakers da liga, né? Porque a visão dele de jogo é algo extraordinário, né? Ele tem uma noção da onde para onde correr, né? Os espaços que ele dão, e ele sabe para onde ir, né? E eu acho assim que tudo bem que a linha ofensiva nessa temporada ela teve várias formações, né? E só agora que ela conseguiu ter uma sequência, né? E por ironia o ataque melhorou quando a linha ofensiva começou a melhorar, né? Apesar de que o Bakhtiari não pôde jogar porque, pelo que eu entendi, teve uma crise de apendicite e daí teve que passar por cirurgia e agora a gente não sabe quando que ele vai voltar, né? Cirurgia de apendicite geralmente a recuperação é rápida. O Zecton entrou bem ali e deu conta do recado. Eu até me surpreendi dele ser colocado já como left tackle e foi bem. Então eu acho que assim, o Jones ontem, eu acho que ele não conseguiu produzir muito por causa da lesão. E eu acho que o LaFleur, vendo que o Dillon estava num bom momento, ele quis meio que preservar o Jones, né? Porque a gente sabe que o Jones é um cara fora de série, né? E quando ele é bem acionado, ele produz, né? Tanto que no jogo passado contra o Eagles, né? Aquele touchdown que ele marcou recebendo, nossa, foi algo bem, bem legal, né? Porque dá para ter uma noção da capacidade que ele tem recebendo o passe também, né? E às vezes ele não é tão, como eu posso dizer, tão acionado, né? Mais um detalhe importante sobre o jogo corrido dos Packers é que foi a primeira vez na temporada que teve uma jogada de corrida que foi para um running back, que não era nem o Dillon nem o Jones. O Patrick Taylor teve um snap ontem que ele correu para 6 yards, foi até uma jogada boa. Fala. Não, só agora que me lembrei de um detalhe do Jones, ele parece que quebrou mais um recorde pelo Packers, que eu acho que ele passou das 5.000 jardas terrestres. E daí, só que daí eu não me lembro em que posição que ele tá agora. Ele entrou para um seleto grupo aí. Para ver que ele é craque, né? Eu enxergo o Jones como faz tudo nesse ataque. Né? O Jones, ele bloqueia, ele identifica blitz e faz ótimos bloqueios, ele recebe muito bem passe, screen, então, é uma maravilha. Ele faz de tudo. O cara é um 1001 utilidades aí que a gente vai ter que, assim, ele vai causar um estragozinho no nosso salário cap a partir do ano que vem, né? Mas a gente tem que ver se não reestrutura, se não dá pra ajudar, porque o salário dele deixou pra pagar no final, né? E agora a gente vai começar a sofrer com ele. Sim. Mas só que é aquilo, né, Rodolfo? Eu acho que sim, que talvez... porque eu desde que acompanho o Packers, eu nunca tinha visto um running back do talento do Jones, sabe? Nem o Lace, eu acho, sabe? Porque o Lace, acho que talvez dos running backs que o Packers teve, eu acho que eu assim, via que ele tinha um potencial gigantesco, né? Só que daí teve problemas como que eu posso dizer, de físicos e tal, e daí ele não conseguiu render mais do que se esperava dele. Mas o Jones, olha, eu acho que dos running backs aí vai inevitavelmente entrou na história do Packers, né? Mas daquilo que eu acompanho Packers é disparado o melhor running back que eu vou te falar que ele com muita facilidade de 2008 para cá. O melhor running back dos Packers, com muita facilidade. Porque o Lace, ele teve bons momentos ali, foi calor do ano, mas ele brigava com peso e ele era um jogador de um estilo só, né? O Jones é um jogador mais multidimensional. O Lace é mais do estilão do Dillon, né?
E aí, pô, você comparar o Jones com Ryan Grant, James Starks, Cedric Benson, o Packers com o running back, pelo amor de Deus. O Jones não ia ter muita dificuldade em entrar no seleto grupo aí da última década dos Packers, não. Mas enfim, né? Agora tem que pagar o homem, né? Já que renovou com ele, né? Tem que pagar. Já renovamos, vamos ter que pagar. Vamos para os recebedores. A gente já falou muito do Watson, que teve 3 recepções, 48 jardas, um touchdown. O Lazar fez uma partida importante ali em algumas terceiras descidas. Ele teve 5 recepções, 67 jardas. Não marcou touchdown, até porque a gente só teve um touchdown de passe, né? Que foi o do Watson. Mas o Lazar fez uma boa partida. Só lembrando, que aí eu vou dar minha cornetada como sempre, que ele fez uma boa partida, não uma partida para fazer aquele doce que ele fez no começo da temporada para renovar o contrato, né? O cara que faz aquele doce lá, ele tem que fazer 150 jardas todo jogo, né? É um doce nível Stephon Diggs, Davante Adams, Cooper Kupp. Pô, ele parecia que era um desses caras, ele não tá nem perto disso. Mas fez uma boa partida ontem. O Sam Watkins, como a gente já falou, bloqueou, teve jogadas de bloqueio importantes, né, que é o mínimo do sistema do LaFleur. Todo wide receiver e tight end tem que bloquear muito bem e o running back também tem que bloquear muito bem no esquema do LaFleur. Uhum. E aí a gente teve também aquele touchdown de corrida que foi do Christian Watson, que foi uma jogada espetacular. E assim, ali eu confesso que eu já estava torcendo para gastar o relógio, chutar o gol e ganhar por 1 ponto. Porque a gente tá assim, né, ultimamente. A gente tá com a autoestima baixa, né? E aí me sai aquele touchdown ali, que lindo. Nossos wide receivers estiveram bem ontem, no todo geral, né? Como você já falou também, mas o Cobb que teve umas paradas estranhas ali com o Cobb. Eu achei estranho o jogo do Cobb ontem. Sim. Não, eu também achei esquisita, porque o Cobb tem uma sintonia muito fina, né, com o Rodgers, e daí, ele teve... E aí teve uma overthrow numa terceira né? Eu acho que o Lazar, apesar da produção não ser tão alta, conseguiu ser decisivo em jogadas de terceira descida. E olha que são jogadas de terceira descida longa, que eu lembro, em que ele estava ali no meio do campo para garantir o first down. Então, o jogo de passe até que funcionou legal pro Packers ali, né? E o Watson não tem nem o que falar, né, cara? Tudo bem, assim, que a galera tá até questionando, assim, falando assim, o Watson precisa ter, como que eu posso dizer, mais produção em recepção, né? Que daí a gente vai ver se ele vai, né, ser o wide receiver que a gente imagina, né? Porque ele, né, já fez bastante coisa. Mas só que, sei lá, eu fico com a sensação que a gente tem que entender que o Watson provavelmente não vai ser esse wide receiver de estilo Davante Adams, Cooper Kupp, em que ele vai receber bola a todo momento. Para mim, uma coisa está clara. Ele vai ser aquele jogador de fazer jogadas explosivas, sabe? E muito pela característica dele, né? É óbvio que a gente quer que ele tenha uma produção maior de recepção. Tanto que nesse jogo ele só teve 3 recepções, né? 3 recepções, mas teve 48 jardas, né? E sendo que ele se tornou um alvo confiável na red zone, né? Que é uma coisa que a gente estava até debatendo no começo da temporada, como que iria lidar sem o Adams, e o Watson está se tornando um alvo de confiança, né, pro Rodgers ali na red zone. Então eu acho assim que a gente tem que entender que o Watson tem uma característica meio que diferente do Adams, né? E eu acho que todo o contexto do ataque do Packers vai funcionar de maneira diferente. A gente estava muito acostumado de ver um ataque do Packers monopolizado por recepções do Adams, sabe? E tanto que eu deixei claro até um tempo atrás que o meu sonho, quem sabe o ano que vem, o meu sonho é ver um ataque do Packers muito parecido com o do Bengals, que tem 3 caras, sabe, muito, muito bons, e em que você pode confiar nos 3 e, fica difícil de marcar, sabe? E então, tanto que se você for ver a partida de ontem do Bengals, o Ja'Marr Chase voltou, o Tyler Boyd
contribuiu, e o T. Higgins fez TD também. Então, é esse cenário que eu quero ver do ataque do Packers daqui em diante, sabe? Que não necessite de só ter um cara, mas que distribua mais, que o Rodgers possa confiar em mais alvos, sabe? Até porque daí o ataque não fica unidimensional. Ele fica um ataque mais imprevisível de marcar. Porque se a gente for remeter lá, aí eu vou voltar lá no ano passado, na temporada passada, em que a gente tinha o Adams. Do que adiantava o Adams monopolizar todo o ataque em recepções, se na hora que a gente mais precisava dele, ele estava bem marcado, sabe? E com um trio de wide receivers novos aí, que tende a desenvolver, que é o caso do Watson, que a gente já está vendo, o Dobbs a gente já viu um pouco, o Yuchurê, que eu acho que é um cara que tem que ter mais oportunidade, porque ele já mostrou do que é capaz. Eu acho que podemos ter um trio de wide receivers muito bom aí para os próximos anos. Eu acho que, assim, a gente até falou isso aqui outras vezes também, que o nosso ataque esse ano ele ia transformar o Davante Adams em 3 recebedores, né? E não por acaso a gente draftou 3 calouros de características diferentes. Eu acho que essa questão de volume de recepções de pequenas jardas, ela não vai ficar com o Watson, até porque aquela zona mais cheia do campo não é o estilo do Watson de trafegar por ali, até porque a gente precisa da explosão dele, e se ele ficar trafegando por ali, a gente vai perder a esticada do campo que o Watson nos dá. E se você parar para pensar, talvez o Dobbs seja esse recebedor que vai utilizar aquela seção do campo ali, de repente com algum outro no slot, como o Cobb ou um tight end. E se você parar para pensar, o Watson ele traz uma dinâmica tão grande ao nosso ataque, que no touchdown do Dillon, se eu não me engano, eu acho que foi na corrida do touchdown do Dillon, ele faz um motion do lado direito para o lado esquerdo, que aí um defensor do Chicago Bears que estava no box já foi, né? Um ali já se perdeu, e sim, de tanta velocidade que o Watson traz no nosso jogo. Então acho que ele não vai ser esse recebedor de receber 8, 9, 10 bolas igual o Stephon Diggs, o Cooper Kupp. Eu acho que ele não vai ser esse cara. Eu acho que quem tá mais para ser esse cara no nosso time, se saudável, talvez seja o Romeo Doubs. Se evoluir também, como eu sempre falei aqui no nosso podcast, ele precisa ser muito lapidado.